Alguma vez sentiu aquela pontada no joelho ao levantar-se? Ou aquela dificuldade em carregar as compras do supermercado? Mesmo que sejam leves. Aquele receio de não conseguir abrir um frasco. Ou a sensação de que o corpo já não responde como antes. Perdendo força e vitalidade a cada ano que passa. Muitos de nós. Depois dos 60, começamos a sentir que a nossa força muscular se esvai como areia entre os dedos. A dor, a fraqueza, a crescente dependência é uma realidade que nos assusta e nos faz pensar no futuro. Imaginamos perder a nossa independência, precisar de ajuda para as coisas mais simples, ou até mesmo cair e não conseguir levantar. Mas e se eu lhe dissesse que existe um segredo simples, acessível e comprovado pela ciência para combater essa perda de massa muscular, para recuperar a sua força e a sua vitalidade, sem gastar uma fortuna em suplementos caros ou dietas complicadas? Sim, é verdade. A chave está naquilo que colocamos no prato. E o melhor é que são alimentos que já conhece, que encontra em qualquer supermercado e que cabem no seu orçamento. Neste vídeo, vamos desvendar os 7 alimentos baratos que vão ajudá-lo a construir músculo rápido, mesmo depois dos 60, e tudo isto com o respaldo da ciência. Prepare-se para uma surpresa. Continue a assistir até ao fim, porque o que vou partilhar no final vai mudar a sua forma de pensar sobre a sua saúde e a sua força. Agora que já sabemos que existe esperança e que a solução pode ser mais simples do que imaginamos, vamos mergulhar de cabeça nos nossos primeiros aliados nesta jornada de recuperação da força. Não se trata de academia, nem de pesos pesados, mas sim de inteligência e sabedoria na cozinha. O primeiro alimento, e talvez o mais subestimado, são os ovos. Ah, os ovos. Quem diria que algo tão simples, tão barato e tão versátil poderia ser uma verdadeira potência para os nossos músculos durante anos? Os ovos foram injustamente vilanizados por causa do colesterol. Mas a ciência mais recente e robusta já derrubou esse mito, para a maioria das pessoas. E especialmente para nós que já passamos dos 60, os ovos são um alimento fantástico. Pense neles como pequenas cápsulas de proteína completa. Um ovo médio contém cerca de 6 gramas de proteína de alta qualidade, o que significa que tem todos os aminoácidos essenciais de que o nosso corpo precisa para construir e reparar os músculos. E sabe o que é melhor? Os aminoácidos dos ovos são tão bem aproveitados pelo nosso organismo que muitos estudos os consideram um padrão ouro para a avaliação da qualidade proteica de outros alimentos. Por que os ovos são tão importantes para quem quer construir músculo depois dos 60? Bem, à medida que envelhecemos, o nosso corpo torna-se menos eficiente na utilização das proteínas para a síntese muscular. Um processo que se chama de resistência anabólica. Precisamos de um pouco mais de proteína para ter o mesmo efeito que teríamos na juventude. E os ovos, com a sua proteína de alta biodisponibilidade e baixo custo, são a solução perfeita. E não se preocupe com a gema. É lá que se encontram a maior parte dos nutrientes essenciais, como a vitamina D, que é crucial para a saúde óssea e muscular, e colina, que é excelente para o cérebro. Imagine começar o dia com 2 ovos mexidos, ou um ovo cozido no lanche da tarde. É uma forma simples, deliciosa e econômica de dar um impulso à sua ingestão de proteínas. Desde um simples ovo estrelado com um pouco de pão, até uma omelete recheada com legumes. As opções são infinitas. É o pequeno almoço dos campeões, o lanche revigorante, ou até um jantar rápido e nutritivo quando a preguiça bate à porta.
Passando agora para o nosso segundo campeão da força acessível. Temos o feijão e as lentilhas. Ah, a velha e boa feijoada, ou uma sopa de lentilhas robusta, que nos aquece a alma. Estes leguminosas são um verdadeiro tesouro nutricional, muitas vezes esquecido na nossa busca por proteína. E o preço imbatível. Meio quilo de feijão seco custa uma ninharia e rende refeições para vários dias. Uma chávena de feijão cozido pode fornecer entre 15 a 18 gramas de proteína vegetal. E não é só isso. São ricos em fibra, o que é excelente para a saúde digestiva, ajudando a regular o trânsito intestinal e a manter a sensação de saciedade por mais tempo, evitando aqueles ataques de fome desnecessários. Além disso, contém uma série de vitaminas e minerais essenciais, como ferro, magnésio e potássio, que são vitais para a função muscular e para a energia geral do corpo. Muitas pessoas pensam que a proteína vegetal não é tão boa quanto a animal para construir músculos. Mas a verdade é que, quando combinadas de forma inteligente ao longo do dia, as proteínas vegetais podem ser tão eficazes quanto as proteínas animais. Por exemplo, combinar feijão com arroz, ou lentilhas com um pouco de massa. Cria uma proteína completa, tal como a dos ovos ou da carne. Pense em adicionar feijão às suas sopas, fazer um patê de lentilhas para barrar no pão integral, ou até mesmo um chile vegetariano para um jantar reconfortante. São incrivelmente versáteis e adaptam-se a quase todos os pratos. E para nós, que estamos sempre à procura de formas de economizar, o feijão e as lentilhas são uma bênção. Eles ajudam-nos a manter os músculos fortes e a carteira cheia. E agora, o nosso terceiro herói do mar, que tem um preço tão acessível que quase nos faz duvidar do seu poder, o atum e as sardinhas enlatadas. Quantas vezes não salvou um jantar ou um almoço rápido umas latas de atum ou sardinhas? E a boa notícia é que, além de práticos e baratos, são excelentes para a nossa massa muscular. Uma lata de atum em água, por exemplo, pode ter mais de 20 gramas de proteína de alta qualidade. As sardinhas, além de proteína, são uma das melhores fontes naturais de ácidos gordos ômega 3, essenciais para reduzir a inflamação, proteger o coração e até mesmo apoiar a saúde cerebral. Algo que se torna cada vez mais importante à medida que envelhecemos. Para os nossos músculos, o ômega 3 presente nas sardinhas é um verdadeiro bônus, pois ajuda na recuperação muscular e pode até mesmo melhorar a sensibilidade à insulina, o que otimiza a forma como o nosso corpo usa os nutrientes para crescer e reparar tecidos. As sardinhas enlatadas ainda trazem um bônus extra se consumidas com a espinha. São uma excelente fonte de cálcio, vital para a saúde óssea, que está diretamente ligada à nossa capacidade de suportar e usar os músculos. Imagine um patê de atum com um pouco de cebola e salsa, ou umas sardinhas em tomate para acompanhar umas batatas cozidas. São refeições rápidas, nutritivas e que o vão ajudar a manter a sua força sem pesar no orçamento. Estes 3 primeiros alimentos, os ovos, o feijão com lentilhas e o atum e as sardinhas enlatadas, são apenas o começo da nossa lista. Já percebeu o quão acessível pode ser construir e manter a sua força muscular? Certo. Agora que abrimos o apetite e a mente para estas opções fantásticas, prepare-se, porque temos mais tesouros à espera de serem descobertos. Vamos continuar a explorar como pode impulsionar a sua força com escolhas inteligentes e econômicas. Já desvendamos o poder dos ovos, a riqueza do feijão e das lentilhas, e a conveniência do atum e das sardinhas.
Mas a nossa jornada para uma vida mais forte é independente, com um orçamento amigo. Não para por aqui. Prepare-se para conhecer mais 4 alimentos que são verdadeiros heróis na construção muscular e na manutenção da sua vitalidade. O nosso próximo guerreiro na batalha contra a perda muscular é o frango. Em particular, o peito de frango. Sim, é verdade que a carne em geral, e o frango em particular, é um pilar da dieta de quem procura construir músculo. E há uma boa razão para isso. O frango é uma das fontes mais populares e acessíveis de proteína magra. Um simples bife de peito de frango pode fornecer-lhe cerca de 30 gramas de proteína de alta qualidade, com muito pouca gordura. A proteína do frango é também uma proteína completa, o que significa que contém todos os aminoácidos essenciais que o seu corpo precisa para reparar e construir novos tecidos musculares. E para nós, que queremos manter a nossa força, isto é fundamental. A ciência apoia a ideia de que a ingestão adequada de proteína é vital para prevenir a sarcopenia, que é a perda de massa muscular e força relacionada com a idade. O frango oferece uma forma eficaz e deliciosa de atingir as suas necessidades diárias de proteína. E não pense que tem de comer frango grelhado insosso todos os dias. Há 1001 maneiras de preparar frango de forma saborosa e econômica. Desde um estufado de frango com legumes, um frango assado no forno para aproveitar as sobras, ou até mesmo umas tiras de frango na salada. É um alimento incrivelmente versátil que pode ser o centro de uma refeição nutritiva e que vai ajudar os seus músculos a crescer e a manter-se fortes. Imagine fazer um caldo de frango com os ossos e usar a carne desfiada para sanduíches ou saladas no dia seguinte. É aproveitar ao máximo cada cêntimo. Seguindo em frente, vamos falar de um alimento que talvez não associe imediatamente à construção muscular, mas que é um aliado poderoso e muito barato à aveia. A aveia. Aquele cereal humilde que nos lembra o pequeno almoço da infância ou a canja de galinha quando estamos convalescentes. A aveia é uma fonte fantástica de hidratos de carbono complexos, que são o combustível principal para os nossos músculos e para o nosso cérebro. Mas não é só isso. A aveia também contém uma quantidade surpreendente de proteína para um cereal. Cerca de 13 a 17 gramas por 100 gramas de aveia seca. Embora não seja uma proteína completa como a do ovo ou do frango, quando combinada com outros alimentos ricos em proteína ao longo do dia, contribui significativamente para suas necessidades. Mais importante ainda, a aveia é rica em fibra solúvel, em particular, um tipo de fibra chamado beta-glucano, que é excelente para a saúde do coração. Ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue e a manter a sensação de saciedade. Para nós, depois dos 60, ter energia constante sem picos e quedas de açúcar é crucial para manter a vitalidade e a disposição para sermos ativos. Uma tigela de papas de aveia ao pequeno almoço. Talvez com umas sementes e um pouco de iogurte já lá vamos. É uma forma econômica e nutritiva de começar o dia com energia sustentada para as suas atividades. E para dar aos seus músculos o combustível de que precisam, também pode usar aveia para engrossar sopas ou até mesmo para fazer umas bolachas caseiras mais saudáveis. Pense na aveia não só como energia, mas como o alicerce que permite que as proteínas façam o seu trabalho na construção muscular. E agora, para o nosso penúltimo campeão da força acessível. Temos o iogurte natural ou o queijo fresco magro batido.
Estes produtos lácteos fermentados são verdadeiras minas de ouro de proteína, especialmente a caseína, uma proteína de digestão lenta que alimenta os seus músculos por horas a fio. Ideal para recuperação muscular durante a noite. Um pote de iogurte natural pode ter cerca de 10 a 15 gramas de proteína, e o queijo fresco, magro batido, ainda mais, chegando a 18, 20 gramas por cada 100 gramas. E o preço? Muito mais em conta do que muitos suplementos proteicos. Além da proteína, o iogurte natural é uma excelente fonte de probióticos, aquelas bactérias boas que são vitais para a saúde intestinal. E por que é que a saúde intestinal é importante para os músculos? Um intestino saudável absorve melhor os nutrientes, incluindo as proteínas, garantindo que o seu corpo aproveita ao máximo tudo o que come. Além disso, muitos iogurtes são fortificados com cálcio e vitamina D, essenciais para a saúde óssea e muscular, prevenindo a osteoporose e ajudando os músculos a funcionarem corretamente. Imagine um lanche da tarde com iogurte natural e umas frutas, ou usar o queijo fresco batido como base para um molho proteico para a salada. É uma forma simples e deliciosa de adicionar proteína de alta qualidade à sua dieta, sem esforço e sem pesar no bolso. Por fim, mas não menos importante, chegamos ao nosso sétimo e último alimento. Uma pequena joia cheia de energia e proteína, os amendoins ou as sementes de abóbora. Se preferir uma opção ainda mais completa, os amendoins são incrivelmente baratos e fornecem uma combinação de proteína, gorduras saudáveis e fibra. Uma porção de amendoim, cerca de um punhado, pode oferecer uns 7 a 9 gramas de proteína. As gorduras saudáveis, em particular as monoinsaturadas e poliinsaturadas, são importantes para a saúde do coração e para a absorção de vitaminas lipossolúveis. Para a construção muscular, os amendoins fornecem energia sustentada e ajudam a atingir as suas necessidades calóricas e proteicas diárias. São um lanche perfeito para levar consigo, ou para adicionar à sua aveia matinal. Mas atenção, com moderação, pois são calóricos. Um pequeno punhado é o suficiente para ter os benefícios. As sementes de abóbora, que são um pouco mais caras, mas ainda acessíveis, oferecem uma gama ainda mais ampla de nutrientes, incluindo zinco e magnésio, ambos vitais para a função muscular e para o sono de qualidade. Pense em ter um potinho de amendoins na despensa para aqueles momentos em que precisa de um reforço de energia rápido e nutritivo. Estes 7 alimentos, que acabamos de explorar, são a prova de que não é preciso gastar muito para investir na sua saúde e na sua força muscular. São escolhas inteligentes, acessíveis e, o mais importante, comprovadas pela ciência para ajudá-lo a construir músculo rápido, mesmo depois dos 60. Agora que conhece todos os nossos aliados, vamos ver como pode colocá-los em prática na sua vida diária e o que mais pode fazer para maximizar os seus resultados. Chegamos ao fim da nossa conversa sobre como podemos, de forma simples e econômica, combater a perda de força e vitalidade que por vezes nos atinge depois dos 60. Vimos que não é preciso recorrer a suplementos caros nem a dietas complexas para construir e manter os nossos músculos fortes. A verdadeira magia reside nos alimentos que a natureza nos oferece. Muitos deles já bem conhecidos da nossa cozinha e do nosso dia a dia. Recapitulando, exploramos o poder dos ovos. Essas pequenas maravilhas repletas de proteína completa e nutrientes essenciais que nos ajudam a nutrir os músculos e o cérebro. Falamos do feijão e das lentilhas, os campeões da proteína vegetal e da fibra.
que nos dão energia e nos mantêm saciados por mais tempo. Cuidando também do nosso intestino. Descobrimos a conveniência e os benefícios do atum e das sardinhas enlatadas. Não só pela proteína, mas pelos ômega 3, tão importantes para o coração e para a redução da inflamação. Vimos como o frango magro é uma fonte excelente e versátil de proteína de alta qualidade, fundamental para a reconstrução muscular. Não esquecemos a humilde aveia, que nos fornece energia duradoura e fibra, sendo a base para um dia cheio de vitalidade. O iogurte natural e o queijo fresco magro batido surgiram como aliados proteicos fantásticos, com os seus probióticos e cálcio que cuidam tanto dos músculos como dos ossos e do intestino. E, por fim, os amendoins, esses pequenos gigantes de proteína e gorduras saudáveis, que nos dão um impulso energético e nutritivo a qualquer hora. Pense nisto, são 7 alimentos simples, acessíveis e que, combinados, formam um arsenal poderoso contra a perda de massa muscular. Não estamos a falar de dietas restritivas ou de mudanças radicais na sua vida. Pelo contrário, estamos a falar de integrar estes alimentos de forma inteligente nas suas refeições diárias. Em vez de um pequeno almoço, apenas com pão e café. Que tal adicionar uns ovos, em vez de um lanche com bolachas? Que tal um iogurte natural com um punhado de amendoins? Uma sopa de legumes pode tornar-se uma refeição completa com umas lentilhas ou feijão. Um bife de frango no almoço é sempre uma boa escolha. E o atum e as sardinhas salvam qualquer refeição rápida. Lembre-se sempre, pequenas mudanças consistentes geram grandes resultados a longo prazo. Não precisa de ser perfeito desde o primeiro dia. Comece por incorporar 1 ou 2 destes alimentos de forma mais regular nas suas refeições. Depois, adicione outro e outro. Verá que, com o tempo, a sua energia vai aumentar, a sua força vai melhorar e aquela sensação de fraqueza começará a desvanecer-se. Os seus músculos, que são os motores do seu corpo e da sua independência, vão agradecer-lhe. Esta é a sua oportunidade de reivindicar a sua vitalidade, de se sentir mais capaz, mais forte e mais confiante para desfrutar de cada dia ao máximo. Não é apenas sobre construir músculo, é sobre construir uma vida com mais autonomia, mais liberdade e mais alegria. É sobre ter a energia para brincar com os netos, para dar aquela caminhada no parque, para fazer as suas tarefas diárias sem se cansar e para continuar a fazer tudo o que gosta. É a ciência a trabalhar a seu favor, mostrando-lhe o caminho mais simples e eficaz. Não há atalhos, mas há escolhas inteligentes que o colocam no trilho certo. A sua idade não é um obstáculo para a força. É uma oportunidade para uma nova fase de autoconhecimento e bem-estar. E agora, a surpresa que lhe prometi no início do vídeo, a maior parte das pessoas pensa que, depois dos 60, o nosso corpo já não é capaz de construir músculo de forma eficiente, que é uma batalha perdida. A surpresa é que a ciência mostra que, mesmo em idades avançadas, o nosso corpo mantém uma notável capacidade de responder ao estímulo da proteína e do exercício. Estudos demonstram que idosos que começam a treinar força e a aumentar a ingestão de proteína podem ganhar massa muscular e melhorar significativamente a sua força em poucas semanas. Não é uma luta contra o envelhecimento, é uma dança com ele, aproveitando o que o nosso corpo ainda é capaz de fazer e estimulando-o da forma correta. Nunca é tarde para começar. A idade é apenas um número quando se trata da capacidade do seu corpo de se adaptar e fortalecer. Espero sinceramente que este vídeo
o tenha inspirado e lhe tenha dado ferramentas práticas para começar hoje mesmo a sua jornada. Adoraria saber quais destes alimentos já fazem parte do seu dia a dia, ou quais vai começar a incorporar. Partilhe as suas ideias e as suas experiências nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outras pessoas na nossa comunidade. Se este conteúdo foi útil para si, por favor, deixe o seu gosto e partilhe com amigos ou familiares que também possam beneficiar destas informações. E, claro, não se esqueça de subscrever o canal e ativar o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, repletos de dicas e segredos para uma vida plena e saudável em todas as idades. A nossa missão aqui é ajudá-lo a viver a sua melhor vida, com saúde, energia e alegria, em qualquer idade. Até a próxima!